que alguns valores estão mudando, essa percepção judaico-cristã, ela está sendo combatida, e todas essas mudanças e inovações que a gente vê acontecendo, partem de pressupostos humanos. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, que é regra de fé e prática, e que são bons conselhos da parte de Deus para a nossa vida, e lá em Mateus, ou em Salmos capítulo 32, quando Davi declara que bem-aventurado é o homem que o Senhor perdoa as suas iniquidades, né, cujo pecado são cobertos pelo cuidado de Deus, o Senhor vai dizer a Davi que ele queria que Davi fosse obediente, desse ouvidos aos seus conselhos, porque tudo que o Senhor quer é nos ensinar, tudo que o Senhor quer é dirigir as nossas vidas através dos seus ensinamentos, porque são bons, perfeitos e agradáveis. Só que nós optamos muitas vezes não dar ouvidos à voz de Deus, e escolhemos muitas vezes dar ouvido ao nosso próprio coração, ou à voz maligna, ou à voz do outro. E aí é necessário então, como diz a palavra de Deus, Deus colocar em nós cabrestos, freios, para que a gente não viva intensamente a maldade que há no nosso coração. Essa é a razão que muitas vezes há a intervenção de Deus na humanidade. Em Gênesis, Deus expulsa Adão do paraíso, para que ele não vivesse eternamente em pecado, para que lhe fosse concedida a graça, o perdão, a salvação, por intermédio de Cristo Jesus. Os homens constroem uma torre, e Deus confunde suas línguas para que a maldade não crescesse a terra. Os homens começam a se casar de forma desordenada, fazendo mau uso de uma instituição estabelecida por Deus, que é o casamento. E Deus destrói a terra, ou limpa a terra com água. A maldade de Sodoma, Gomorra, ela se estabelece sobre a face da terra, e Deus precisa intervir com fogo e saraiva. E assim tem sido dentro da humanidade. Porque nós nos esquecemos de um pequeno detalhe. Deus não é apenas o criador de todas as coisas, mas também Ele é o sustentador de todas as coisas, e Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. E dos vilões da alma, começamos a falar sobre o materialismo na semana passada, e hoje eu quero falar sobre o ativismo, esse vilão que toma o nosso tempo. É comum as pessoas dizerem assim: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Olha, eu estou com a minha agenda lotada. A minha vida está lotada, cheia de coisas. E dentro do ativismo, a ideia é que a vida tem que ser cheia de ação, cheio de coisas para se fazer. Nós vivemos hoje uma época em que crianças se sentem muitas vezes frustradas, se sentem muitas vezes decepcionadas, porque não tenho o que fazer. Já ouviu do seu filho dizer assim: mas eu não tenho o que fazer? Por que você está assim emburrado? Porque eu não tenho o que fazer. Porque provavelmente está de castigo, não pode jogar aqueles jogos de ação, de tiro, que tem que passar fase, né? E um dia inteiro você diante daquilo, você não consegue completar todas as fases, e entra a madrugada. E dentro dessa perspectiva, nós declaramos que eu sou o que eu faço. Estabelecemos hoje performances. As pessoas são conhecidas pelas suas performances. Quanto você vendeu? Quantas séries você fez? O quanto você ganhou? O quanto você conseguiu? Quais foram os seus resultados? As empresas hoje medem você por resultados.
Os pais medem os filhos pelas notas. Quanto você tirou? Qual foi a sua nota? Porque você é o que você faz. O ter tem muito mais valor em nós do que o ser. E dentro do nosso contexto é difícil manter equilíbrio. Porque nós temos de um lado uma cultura que é multifacetária, uma cultura que você tem que fazer diversas coisas, você tem que ser bom em diversas coisas, você precisa se desdobrar, e num mundo que é instável, num mundo que há mudanças, num mundo que é volúvel, um mundo que vai se movendo o tempo todo, que não para, é como um carrossel, e você fica em círculos, você fica nesse círculo vicioso, nessa cultura viciosa, que nos aprisiona, que nos acorrenta, e dentro disso, a gente começa a viver inúmeras demandas, e a maior parte dessas demandas não são essenciais, não são importantes, não são urgentes. Nós vivemos muito mais resolvendo problemas circunstanciais. E quando a gente é envolvido por essa confusão, a gente começa a ter dificuldade de discernir. A gente começa a ter dificuldade de ver o que é importante, o que é prioridade. O que é indispensável na minha vida? O que é essencial no meu viver? E muitas vezes a gente não sabe. Com o que você gasta a maior parte do seu tempo hoje? São coisas que são indispensáveis a você, essenciais à sua vida, são urgentes. O ativismo ele vai gerar uma série de coisas. Porque quando a gente vive num mundo de inúmeras demandas que exige quantidade e intensidade, nós não vamos ter qualidade. Não vamos ter qualidade. Isso vai começar a gerar sentimentos crônicos, como angústia. Gente angustiada. Muitas vezes você vem para o culto e você fica angustiado. Primeiro porque não pode pegar no celular. Porque você está aguardando respostas de alguém. Você tem pendências do seu trabalho. Porque 6 dias não são mais suficientes para você realizar todas as suas obras. Você precisa também do 7º dia, que é o dia do Senhor, que Ele santificou. E nós começamos então a viver esse ativismo, de ter excelência no trabalho, qualidade nos relacionamentos, o cuidado com a saúde no corpo, o exercício da espiritualidade. E o que é mais importante de tudo isso? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que essa lista é muito maior. Eu queria perguntar, sobre qual dessas coisas você tem o controle? Em qual dessas coisas? Trabalho, família, seu corpo, sua saúde, a sua espiritualidade, você tem o controle, você tem o domínio. A gente não tem controle. Nós não controlamos o exterior. Você pode ser o melhor funcionário, mas você não controla se você vai continuar nesse emprego ou não. Não depende de você.
Dentro disso, a gente começa a ganhar dinheiro. E existem inúmeros livros hoje que falam, né, dos mais diversos assuntos, de simplificar a vida, como ser simplesmente feliz, a questão do minimalismo hoje, né, menos é mais, essas frases prontas que nós vamos ouvindo dos coaches. A profissão coach hoje cresceu, a internet está lotado de gente, né, ganhando muito dinheiro, falando de coisas supérfluas, de coisas banais, que você poderia aprender simplesmente vivendo, mas você depende, você precisa de fórmulas mágicas, você precisa de malabarismos. Mas tem algumas coisas que eu gostaria de sugerir para vocês, esses 4 livros aí: Vida Simples, Simplifique, Revisão de Vida, e Igreja Simples, e um livro da qual a gente tira parte da mensagem, chamado A Tríade do Tempo, de Christian Barbosa. E, em essencial, o que esse livro vai dizer é que, dentro das ferramentas que os coaches hoje usam de forma pessoal, você precisa dividir as suas atividades em 3 grandes áreas, ou 3 grandes esferas: aquilo que é urgente, aquilo que é importante, aquilo que é circunstancial. Eu tenho que definir na minha vida o que é importante. E disso que é importante, o que é urgente e o que não é urgente. Porque existem coisas que são urgentes, mas não necessariamente são importantes. Existem coisas que são importantes, mas não necessariamente são urgentes. Existem coisas que são importantes e urgentes. Geralmente essas são os incêndios. Você tem que apagar, porque senão queima a casa toda. Tem que pegar o extintor, senão não dá para esperar, não dá para marcar uma agenda. Então, há coisas que são urgentes e importantes. E ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: a vida é curta. Por isso não dá para fazer rascunho. Não dá para você fazer testes na vida, porque você só tem ela. E não adianta você lá na frente se arrepender. Não adianta lá na frente você dizer: dei mole, falhei. A vida não para, a vida não cessa, o tempo não para, já dizia o poeta. E a gente precisa ter dentro de nós essa batalha que é infindável, a batalha que estabelece tarefas de mais e tempo de menos. São muitas coisas para fazer e pouco tempo disponível. O excesso, talvez, meu mesmo, para o meu corpo, para a minha saúde, vou me sacrificar, vou adoecer. Mas eu preciso perguntar: o que de fato é importante para você? O que importa para você? Às vezes você fala assim: minha família é importante. Tá, quanto tempo você gasta com a sua família? Eu preciso sustentá-la. Ok, o pão nosso de cada dia o Senhor dá hoje. Pão não é tarefa sua. Ou você quer oferecer mais comodidade, mordomias, e aí você vai roubar tempo para oferecer essas coisas. A matéria, lembra da matéria? Ela é conseguida através do seu tempo. Seu tempo. Para você ter um carro, quanto tempo você precisa trabalhar? Vai depender do seu salário. Se você ganha bem, você vai dispor de pouco tempo, mas se você ganha mal, você vai dispor de muito
tempo. E você vai precisar dedicar mais tempo. E mais tempo. E arrumar um segundo emprego, um terceiro emprego. Estudar mais, se qualificar mais. E você vai vivendo isso. Isso é significativo. Será lembrado? Fará diferença? Construirá algo? São perguntas que nós precisamos fazer. Einstein, ele dizia o seguinte: falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. A falta de tempo é porque você não tem foco, não sabe o que quer. E tudo isso está relacionado àquela pergunta que nós fizemos lá na introdução: Deus existe? Essa dúvida que Nietzsche coloca no coração humano, porque se Deus não existe, nada é para Ele, nada é por Ele, nada é por meio dEle. Se Deus não existe, a vida é só essa, e você tem que gastá-la, queimar tudo, que é o que hoje se chama de burnout. Queimar completamente, se esgotar completamente, se esvair completamente, dar tudo de si. E você tem hoje milhões de pessoas vivendo na dependência de remédios, de medicações, porque queimaram tudo, se deixaram entregar. Porque quando eu sou dominado por esse vilão que é o ativismo, todas as coisas que eu faço, tudo que eu planejo, eu faço sem depender de Deus. Eu não levo em consideração a existência de Deus, eu não levo em consideração o que Deus diz para mim, eu não levo em consideração as promessas que Ele fez para mim, eu não levo em consideração que Ele é um juiz e que vai me julgar, e de que as suas leis são válidas, e eu preciso obedecer. Que as regras que Ele estabeleceu podem ser quebradas. Ele, o soberano, criador, não existe, é balela. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que presta contas a alguém. E Deus cobra. É interessante o que Billy Wilbes vai dizer no livro Simplifique, que eu coloquei lá atrás. Ele vai dizer: uma agenda fora de controle impede você de simplificar sua vida. Ela mantém refém das coisas tangíveis. Reunião, compromisso, projetos. E a gente passa a não priorizar adequadamente as intangíveis. E é aí que está o problema. Porque dentro de um aspecto da não existência de Deus, você vive apenas no materialismo, no aqui e agora. Mas a vida é só matéria. A vida é só isso aqui que nós vivemos, só esse mundo. Ou há algo maior, melhor, que olhos não viram, ouvidos não ouviram? Porque se eu vivo a minha vida priorizando aquilo que é tangível, e as coisas que são tangíveis, Deus me promete dar. Desde que eu obedeça. Porque caso contrário, as que são intangíveis não serão alcançadas. Porque você pode ganhar o mundo e Deus perguntar para você: o que você tem para oferecer? Eu vou te pedir a tua alma hoje. Eu vou requerer de você um filho que eu te dei. Ou Deus não pode fazer isso? Os filhos são seus? São a herança do Senhor.
Ele dá e Ele pode tomar. E bendito seja o nome do Senhor. Mas se Ele te tomar, onde Ele vai passar a eternidade? Está preocupado com o futuro do seu filho? Tem trabalhado por isso? Pode não ser suficiente. Porque pouca coisa é necessário. E Deus vai dizer para Marta: Maria escolheu a boa parte, e essa não vai ser tirada. Não vai ser tirada. Em quem você está se transformando? Em quem você se transformou? Às vezes a mulher fala para o marido: marido, eu não te conheço mais. Não sei mais quem é você, não foi com você que eu casei. Tem filho olhando para o pai e falando: quem é você? Não é? Eu sou seu pai. É pai? Tenho isso? Ficou um ano embarcado. Percebe? Como nós vamos sendo roubados, como nós vamos sendo transformados dentro dos nossos relacionamentos, com as nossas famílias. Quantos amigos você perdeu porque você queria um emprego melhor, maior, mais remunerado? Quantos abandonos? E a sua relação com Deus? Lembra de Deus? Não lembro, Ele não existe. Eu não creio nele. Ele não é real. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Verso 13 ao verso 16. Tiago nos aponta aqui as características do ativismo. Primeiramente ele diz assim: ouça agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Eu sou o que eu faço. Eu não tenho identidade, eu desprezo minha cultura. Hoje tem muitos jovens, muitas pessoas que falam assim: eu vou me mandar, vou morar lá no Canadá, vou morar nos Estados Unidos, vou morar na Rússia, vou morar, né? Ninguém quer ir para o Afeganistão, ninguém quer ir para, né, para a Ucrânia. Quem é que quer ir para a Ucrânia hoje? Né? Vamos reedificar a cidade da Ucrânia, vamos lá? É um bom negócio. Vamos para lá, vamos ficar um ano. Vamos fazer negócio ali, vamos ganhar dinheiro. Porque onde estiver o seu coração, ou onde estiver o seu coração estará o seu tesouro. Abandona pai, abandona mãe, larga amigos, larga família, larga mulher, larga filho, larga tudo. Porque eu sou o que eu faço. E aí perceba nesse versículo, que quem é que decide as coisas aqui? Quem é que está no controle de todas essas coisas? A gente vê, por exemplo, o início desse projeto. Hoje ou amanhã nós iremos. Então tem que começar. Ou eu vou hoje, ou eu vou amanhã. Mas uma coisa é certa, eu vou. Para onde eu vou? Para onde pagar melhor, para aquela cidade, para aquele lugar, para aquele país. Qual é o prazo? Vamos passar um ano ali. Que atividade eu vou desenvolver lá?
negócios, dos mais diversos, o que for mais rentoso, porque o meu propósito é qual? Ganhar dinheiro. Interessante, né? Onde é que Deus entra nesse negócio todo aí? A segunda coisa é a perda da consciência. Porque o coração do homem pode fazer planos, mas o Senhor é que traz as respostas. A vida é breve. O versículo 14 vai dizer assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Alguém aqui sabe o que vai acontecer amanhã? Hã? Tem alguma previsão do que possa acontecer amanhã? Dá para se planejar para amanhã? Sim ou não? Quantos aqui têm a garantia de que vão chegar no seu trabalho amanhã? Se tratando de Rio de Janeiro, é difícil. O que é a sua vida? Você já parou para perguntar isso para você? O que é a sua vida? Para aí alguns segundos e pensa assim: no que resume minha vida? Quando os meus filhos olham para mim, o que eles descrevem? Qual seria a sua vida? O que é a sua vida? Perceba que toda vez que a gente vai falar da nossa vida, a gente fala daquilo que a gente tem, não daquilo que a gente é. A minha vida é o meu trabalho, são meus filhos, é o meu casamento, é o que eu tenho. Mas essas coisas podem ser tiradas, sim ou não? E aí, o que sobra de você? Quem é você? O que é a sua vida? Tiago responde: vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, se esvai. Steve Jobs, ele escreve na sua autobiografia: lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é apenas importante. Apenas importante. Quem foi Schumacher? Onde ele está hoje? Michael Schumacher, os maiores campeões da Fórmula 1, idolatrado. A realização da vida, ela muitas vezes se reduz apenas ao ter títulos, ter glória, ter fama, ter diploma, para poder mostrar e dizer: eu fiz, eu aconteci, eu consegui. E Tiago vai dizer agora: vocês se vangloriam das suas pretensões, de ir para ali, de ir para lá, de daqui a um ano. Ele vai dizer: toda vanglória como essa é o quê? Maligna, porque não procede de Deus. Não vem de Deus. É do nosso coração. É por isso que Jesus, quando fala aos discípulos, ele vai dizer: não vos deixeis cair, ou não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do... Qual é o mal? Qual é a tentação que a gente cai?
de querer as coisas que Deus não nos deu. Essa é uma tendência presente no diálogo entre Eva e a serpente. Deus falou para ela: tudo é seu, mas há uma coisa, uma regra apenas, uma lei: não coma, porque no dia que você comer, morreu. Deus dá regras. 6 dias você trabalharás, mas o 7º dia é o dia do Senhor. Nesse não fará nenhuma obra. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu boi, nem teu jumento, ninguém. É um dia consagrado, santificado ao Senhor. É o mesmo discurso da construção de Babel. Vamos construir, vamos edificar uma torre que toque o céu. É a mesma motivação do rico insensato da parábola de Jesus. E Jesus fala para ele: louco, louco. Isso é maligno. Isso é uma doença, é a enfermidade do nosso século. É um vilão da nossa alma que tem roubado a nossa paz. As pessoas hoje precisam de remédios para dormir, porque não conseguem fazer o cérebro parar de trabalhar. Vive em intensidade, vive acelerado. E agora não dorme mais. Precisa de remédio. Dorme dopado. Isso é de Deus? Isso é bom? O grande problema é que a gente fica individualizado nas nossas próprias buscas, a gente perde a consciência de nossa identidade, da nossa vocação. Qual é a sua vocação? Para que Deus criou você? Porque se Deus criou você, Ele tem um propósito. Deus não faz nada por acaso. Tudo que Deus criou tem propósito. Tudo que Deus criou tem significado e tem significância. Tudo que Deus criou é para a glória do seu nome, é para a edificação do seu nome, é para a construção da glória, da honra, do poder de Deus, que nós cantamos belamente aqui. Mais de ti, mentira! Nós não queremos mais do Senhor. Não queremos. A gente quer mais do Senhor, e beleza, então, vamos ter culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Bíblia, oração, todos esses dias. Você quer isso? Não, não queremos. Não queremos. A gente quer os recursos de Deus, a bênção de Deus. Eu quero mais bênção, eu quero ser mais abençoado. Quero ganhar mais, me ajuda aí, Senhor. Como é que a gente derrota isso, pastor? Versículo 15 a 17, Tiago vai dizer: primeiramente, mantenha a dependência em Deus. Ao invés disso, você deveria dizer, versículo 15, tampou ali: se o Senhor quiser, veremos e faremos isso ou aquilo. Você orou? Você começa o seu dia orando ao Senhor, dizendo: Senhor, o que Tu queres de mim hoje? O que o Senhor quer da minha vida hoje? Qual é o propósito do Senhor para o meu viver hoje? Como o Senhor quer me usar hoje? Você faz
esse questionamento, porque se Deus existe, você é criação dele. Se Deus te salvou, você é duplamente do Senhor, você foi criado por ele, e agora você também foi salvo por ele. Então você tem duplamente Deus na sua vida. Um por ele ter te criado, como ele criou todas as coisas, e o outro por ele ter te comprado pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Então você pertence duplamente ao seu Senhor. E você não consulta o patrão? Você não pergunta para o seu dono o que ele quer de você? O que queres de mim, Senhor? O que queres que eu faça? Como eu posso ser sal e luz hoje deste mundo? Como eu posso ser um transformador? Por isso as Escrituras diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça a quem? Aos humildes. Deus resiste ao soberbo, mas concede através da sua graça. Tinha os fariseus lá que eram soberbos. Os fariseus ficavam doentes, sim ou não? Jesus curou algum fariseu? Mas o cego lá que não tinha nada para oferecer, de nascença, Jesus vai lá e o cura. O cara que está lá moribundo, no tanque de Siloé, Deus vai lá e cura. Um endemoniado, Jesus atravessa o mar, vai lá e cura. Jesus alimentou a multidão. Por que será? Porque para o fariseu, para o publicano, eles não precisavam de um Salvador. Eles já se consideravam autossalvos. Estabeleça prioridades. Ao invés disso, você deve dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. É uma agenda que é vinculada ao querer de Deus. O que Deus quer de mim? Deus quer de mim. Quando a gente lê Efésios 2, versículo 10, diz que o Senhor nos resgatou das trevas para a luz e estabeleceu um novo princípio para a nossa vida. Uma regenese é a palavra usada ali, uma nova gênesis, uma nova criação. Você agora foi recriado por Deus. Para quê? Para trabalhar para Ele, para a glória dEle. Ah, mas eu não estou satisfeito com isso. Então esquece que Deus existe. Vive essa cultura multifacetária. Vive esse individualismo. Seja ativista. Pega seu caiaque e vai lá lutar contra um petroleiro, né? Tenta mudar o mundo. Assuma o controle do mundo, seja o criador do mundo, crie um mundo novo para você. Essa é a mesma atitude de rebeldia que Caim tem. Eu não quero fazer do seu jeito, eu não quero fazer da sua maneira, eu quero fazer do meu jeito. Você tem que aceitar do meu jeito, você tem que aceitar do jeito que eu sou. Espera aí, quem é Deus aqui? É Deus que tem que sacrificar por você ou você que sacrifica-se por Deus? Quem é o Criador? Eugene Peterson, ele conversa com a gente dizendo o seguinte: vivemos numa época na qual temos sido tomados, ou todos treinados, desde o berço, para escolher por nós mesmos o que é melhor para nós. Desde o berço.
O filho já nasce falando assim, eu quero um tênis da Nike. Você sabe quanto tempo custa para o teu pai comprar um tênis da Nike para você? O quanto ele tem que trabalhar? As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são substituídas pela Trindade pessoal. Meus santos desejos, minhas santas necessidades e meus santos sentimentos. E nós temos uma geração hoje, crianças com depressão, com síndrome de ansiedade, com síndrome do pânico. Então, ontem lidamos com uma criança ali, que estava nos seus santos sentimentos. Como é que eu posso construir uma agenda baseada em prioridades claras? A primeira coisa que eu preciso perguntar é quem você é. Quem você é? Você é criatura de Deus, isso se Deus existe para você, ou você é filho de Deus? Eu tenho que ter isso claro no meu coração. A quem eu pertenço? A este mundo, a Satanás e as coisas que ele me oferece, ou a Deus? Porque se o meu Senhor é Deus, os meus dons, a minha personalidade, as minhas habilidades vêm de quem? De Deus. Deus me deu habilidades, Deus me deu personalidades, Deus me deu dons. E qual o propósito disso? Qual é o querer de Deus? Porque a gente fica falando assim, eu não estou no bom momento. Já ouviu isso? Eu não estou num bom momento da minha vida. Tá bem, em qual momento Deus então pode falar com você? A gente está na época de eleições das sociedades, e eu penso, não conta comigo não. Esse ano, meus irmãos, não, então para que você é membro da igreja? Se não pode contar com você para nada, para que você faz parte dessa igreja? Porque Deus precisa. É o reino de Deus. É a vontade de Deus, tua vontade seja feita, tanto nos céus quanto na terra. Se é a vontade de Deus, ela tem que se sobrepor à minha vontade. Se os meus dons, as minhas habilidades vêm de Deus, eu devo prestar contas a quem? A mim mesmo? Essa ideia é marxista. Essa ideia é implantada por Satanás em nosso coração. Qual é o momento que você está vivendo hoje? Qual é a fase da sua vida que você está vivendo hoje? Porque deixa eu dizer uma coisa para você, se não existe futuro, se o futuro a Deus pertence, o que você tem que oferecer para o Senhor? Espera aí, pastor, quando eu terminar minha faculdade, aí eu vou ter mais tempo. Mentira. Porque você vai começar uma nova faculdade. Ou você está se aperfeiçoando e isso vai tomar mais tempo de você, porque você vai ser graduado, você vai ser requalificado no seu emprego, isso vai roubar mais tempo de você. Porque quanto mais alto você sobe, mais responsabilidade você tem. E quanto mais você tem, menos tempo você tem para cuidar de tudo que você tem. Então é uma mentira. Se você não pode hoje, você não vai poder nunca. Primeiro, porque não existe o amanhã. Segundo, porque Deus não vai ficar esperando a sua boa vontade. Ele é o Deus que faz. Ele não precisa de mim, de você. Mas Ele resolveu tornar-se parceiro dele. É privilégio poder servir ao Senhor. É privilégio trabalhar na sua vinha. É privilégio trabalhar na sua igreja. Muitos queriam estar aqui, mas Deus escolheu você.
Deus deu dons a você, Deus deu habilidades a você. Agora, se você não deseja, Deus vai suscitar pedras. Deus vai botar uma mula no seu lugar. Não seja omisso, nem seja indolente. Diz o texto, pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. E qual é o salário do pecado? Morte. Morte espiritual, morte física e a pior delas, morte eterna. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para a vida da sua família? É isso que você quer para os seus filhos? Siga a agenda deste mundo. Siga o curso deste mundo. Pecado é errar o alvo. Deus não te criou para isso. Deus não nos criou para isso. São coisas que nós temos semeado. Tenha determinação. A vida é uma dádiva de Deus, é um presente que Deus te deu, é um talento que você precisa multiplicar. Deus, quando criou o homem, disse assim, ó, crescei e multiplicai. E Ele deseja que a gente use essa vida, esse presente, essa dádiva que é a vida, com um propósito. Não é para gastar absolutamente. Não é para jogar meus anos de vida fora. Não é viver alienado deste propósito. E quando eu vivo alienado ao propósito de Deus, eu vivo em pecado. Vivo em pecado. Procrastinar é pecado. Se você sabe o que deve fazer e não faz, você está em pecado. Pecado. A gente precisa priorizar. Um dia chamado Sabate, o dia do descanso. A gente não pode misturar o prioritário com o secundário. O que é prioridade na sua vida? A gente não pode perder tempo com coisas de poucas importâncias. A gente precisa compreender que Cristo veio para servir e não para ser servido. E a gente precisa perceber que Jesus tem mais interesse na sua vida pessoal do que o seu serviço. O que Deus quer que você tenha com Ele é qualidade no seu relacionamento. Muito mais do que a prestação de serviço. Tem muita gente que vem no domingo na igreja e presta serviço, mas não é isso que Deus quer. Ele poderia mandar os anjos fazer o que você faz. O que o Senhor quer e o que Jesus tem é interesse por você. A gente tem muita síndrome de Marta na igreja. A gente se ocupa com serviço, fazer. E aí a gente quer que Maria largue o que ela está fazendo, quer estar aos pés de Jesus, ouvindo a voz de Jesus para ir trabalhar. Quantos irmãos vêm para a igreja pensando na cantina, na cozinha? Ah, eu tenho que cozinhar, tenho que fazer almoço, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Quantos de nós vêm para a igreja só para trabalhar? E não percebe a presença de Deus, não tem intimidade com Deus, não consegue ouvir a voz de Deus, só ouve a sua própria voz, o seu próprio coração, o seu trabalho, o trabalho das suas mãos. A Bíblia é clara em afirmar: Deus existe. Deus existe. No princípio criou Deus os céus e a terra.
E você faz parte disso, da criação de Deus. Mas esse mesmo Deus que criou todas as coisas, Ele também santificou o tempo. No sexto dia Ele descansou de todas as suas obras. Diz o texto, abençoou Deus o sétimo dia, Ele o santificou, porque nele descansou todas as obras que realizara na criação. O tempo é santo. Santo. Porque Deus, Criador do tempo, é santo. Ele santificou. E Ele vai dizer lá para o povo que estava saindo do Egito, da escravidão, que trabalhava igual um burro para enriquecer o Egito, e Ele vai dizer, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia é o dia do Senhor. A avó Yolanda cantou a musiquinha que quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Está roubando. Então você não pode falar do ex-presidente, porque você também é um ladrão. E será julgado como ele será. Não pelo Supremo Tribunal Federal, não pela Suprema Corte, não pela ONU. Tem um livro que foi escrito entre 1907 e 1972, de Abraham. Ele vai dizer, o significado do sábado é antes de o celebrar, ou antes o de celebrar o tempo, e não o espaço. Não o espaço. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Deus não é Alá que criou uma mesquita, que uma vez na vida você tem que ir lá visitar, em Meca. Não é Buda que você tem para ir para o Tibete. Deus não construiu um lugar. O próprio Cristo falou, em 3 dias eu vou destruir esse templo. E vocês não poderão reedificar. 6 dias da semana a gente vive sob a tirania das coisas, do espaço. E quem anda de BRT e trem sabe o quão falta espaço. No Shabat, temos que nos tornar, ou tentamos nos tornar, harmônicos com a santidade do tempo. Deus está neste lugar, cale-se diante dele toda a terra. Aqui não é lugar de você falar, aqui é lugar de você ouvir, de sentir, de contemplar a glória de Deus, de permitir que Deus cuide do seu interior, porque 6 dias da semana nós lutamos com o mundo, arrancando proveito da terra, mas no Shabat nós nos preocupamos especialmente com a semente da eternidade plantada na alma. E se essa semente não cair em terra boa, ela não vai crescer. Se você não prepara o ambiente para essa terra acolher a palavra de Deus, ela não vai crescer. Não adianta você trazer seu filho para a igreja no domingo, mandar ele para a salinha, porque essa semente não vai crescer, porque você não harmonizou. Você veio brigando dentro do carro, você sai daqui depois falando mal.
Você não separou esse dia para o Senhor, para viver no Senhor, para deixar a semente da eternidade plantar e permear nesta vida, e florescer e frutificar. Não adianta você semear a palavra de Deus na carne, porque na carne ela não produz novo nascimento. Tinha um cara que ia domingo à noite na igreja. É o cara que foi procurar Jesus à noite. Só ia à noite procurar Jesus. E Jesus falou para ele: cara, tu é carne. Tu nunca vai entender das coisas do Espírito. Porque o que é nascido da carne é carne. Continua sendo pó e vai morrer pó. Mas o que é nascido do Espírito é vivificado. Entende a graça. Entende o amor. Eu quero deixar algumas dicas para você, se é que você me entende, se é que você é espiritual. Primeiro, cultive tempo com Deus. Deus não quer 2 horas do seu domingo, Deus quer 24 horas do seu viver, porque Ele é o seu Deus. Somos dele, vivemos para ele. Mas dessas 24 horas por dia com Deus, separe 30 minutos. 30 minutos para conversar com Ele. A média que a gente gasta em redes sociais por dia, isso não sou eu que digo, são as empresas que diz. A empresa que te paga, que paga o seu salário, ela perde do seu dia, do seu trabalho, mais de 3 horas. Você pode separar 30 minutos do seu dia. Cultive tempo com a palavra de Deus. Coloca ela no topo das suas atividades essenciais, intransferíveis. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Medita nessa palavra.